Vamos ficar em pé e vamos ler a Bíblia em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias 18. E eu gostaria de falar sobre a bênção de ser usado por Deus. Jeremias 18 diz assim, na minha versão, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não te poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós gostaríamos de falar aqui, por exemplo, você diz assim, eu já sou usado pelo Senhor, tá certo? Mas veja bem, para ser mais usado ainda, e nós usamos simplesmente a frase, para ser usado pelo Senhor, é preciso, em primeiro lugar, ouvir o que Deus tem para cada um de nós. O texto diz assim, em primeiro lugar, desce à casa do oleiro. Precisamos ter disponibilidade. Em primeiro lugar, gostaria que o irmão colocasse. Precisamos ter disponibilidade para ouvir a voz. Naquele pendrive, no título, para ser usado pelo Senhor. Precisamos dizer assim, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Então diz o texto, desce à casa do oleiro. Há uma ideia aí de humildade, descer. É preciso descer, mas é preciso também distinguir se é a voz de Deus. Os irmãos se lembram de Samuel? Samuel foi lá e disse, Eli, você me chamou? Ele disse, não te chamei não, volta. Aí ele voltou, daqui a pouco, Deus chama, Samuel, ele vai lá em Eli, você me chamou? Disse, não. Então Eli entendeu que Deus estava chamando Samuel e disse assim, olha, se ele te chamar, se Deus te chamar, diga assim, fala Senhor, que o teu servo ouve. E assim Deus chamou. Mas sabe o que acontece? Que muita gente se acha, não, eu sou um príncipe, eu sou filho de Deus, eu mereço, e eu rejeito, eu não aceito, eu quero que Deus me ouça, e começa a orar dizendo, ouve Senhor, porque o teu servo fala. Estão invertendo. Jesus disse assim, seja feita a tua vontade. E às vezes a pessoa está ouvindo a voz de parentes, está ouvindo a voz do inimigo, e tem gente que diz que está ouvindo muitas vozes, aí vai até fazer uma corrente por aí, mas é preciso ouvir a voz de Deus, e lá em Mateus 6,6 diz assim, fecha a porta do seu quarto, e fala secretamente. É preciso ter disponibilidade nessa correria. Se eu perguntasse, levanta a mão aqui, quem ora 3 vezes por dia, ajoelhado. Sabe o que acontece? Nós estamos vivendo uma época que tem muita gente, não, todo dia quando eu vou dormir eu oro. E às vezes o ar condicionado está muito forte, eu cubro pé e cabeça, às vezes para evitar algum mosquito, e começa a orar. Mas muitos crentes, sabe quando é que diz o amém? No outro dia, porque pega no sono. Eu quero dizer para os irmãos que a vida de oração é primordial para ser usado pelo Senhor. Você quer ser usado pelo Senhor? Ouça a voz de Deus, busque a Deus diariamente. E em segundo lugar, é preciso também confiar. O texto diz assim,
Em segundo lugar, é necessário permitir que ele faça o trabalho dele em nós. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando em uma roda. Então é necessário permitir. Os irmãos, quem aqui já foi cirurgiado? Quem aqui já passou por uma operação? Então, algum tempo atrás, pastor Rogério, tinha na Igreja Batista, ainda tem, um trabalho que a pessoa vai, chama os amigos, chama, sabe como? Operação André. Que André chamou seu irmão e tal. Teve um irmão que faltava, era desintegrado. Um dia, na quarta-feira, alguém pediu, meus irmãos, vamos orar pela Operação André. Ele não entendeu direito, eu nem sabia. Ele falou assim, meus irmãos, não sabia que o irmão André ia ser operado. Mas ele estava totalmente desinformado. Mas quando uma pessoa vai fazer a cirurgia, precisa confiar na equipe médica, tá certo? Confiar, porque o anestesista vem e apaga, ele fica nas mãos da equipe médica. Então nós precisamos ficar constantemente nas mãos de Deus, para ele fazer o trabalho como o oleiro faz o trabalho no barro. E também, eu queria dizer para os irmãos uma coisa. Jacó permitiu que Deus trabalhasse na vida dele. Ele ficou só. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. E no Val de Jaboque, Gênesis capítulo 32, Jacó ficou só, na parte final do capítulo, e lutou com ele a noite toda. Ele lutou com Deus. E sabe o que aconteceu com Jacó? Ele permitiu que Deus trabalhasse na vida dele. Ele resistiu à provação, e ele saiu dali com a vida salva, diz o texto. Jacó teve a sua vida abençoada. Jacó teve a sua vida marcada. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E às vezes você precisa dizer a Deus, ó Deus, muda a minha vida, muda o meu nome. Qual é o teu nome? Deus perguntou para Jacó, qual é o teu nome? Você que veio hoje neste culto de oração, você pode falar assim, Deus, é você e Deus, o meu nome é um vaso fraco, meu nome é um vaso vaidoso, meu nome é um vaso tímido, medroso. Mas você pode falar, ó Deus, muda o meu nome. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jacó teve o nome mudado. E muitas vezes, quem sabe alguém aqui está passando por uma provação. Provação na área de saúde, de relacionamento, na área de financeira. Mas Deus quer que você fique firme, porque Ele está fazendo o trabalho em você, para que você tenha uma vida salva, mudada, abençoada, marcada e com nome, que alguém vai dizer assim, aquele ali é um servo de Deus, vaso que glorifica o nome de Deus. Meus irmãos, diz em terceiro lugar, só tem 5 pontos, amém? Alguém, na verdade a gente tem horário, mas um certo pregador já estava em 1h20 pregando, e alguém gritou lá no auditório, amém faraó, amém faraó. Ele não entendeu e perguntou, irmão, por que você falava amém faraó? Deixa o meu povo ir, está entendendo? Então não precisa ninguém gritar amém faraó, porque são 5 pontos, e você quer ser mais usado por Deus, não quer? Então, o terceiro ponto, devemos entregar a nossa vida totalmente nas mãos dele. A ilustração, eu sou pastor há 42 anos. E a ilustração mais antiga que eu conheço é um artista andando num cabo de aço, malabarista, num circo. E o povo gritava embaixo, aplaudindo. E ele disse, quem é que crê que eu ando aqui com um carrinho de mão vazio aqui em cima? Todo mundo, eu creio, eu creio. Ele foi, voltou.
Quem é que crê que eu boto uma pessoa aqui dentro do carrinho de mão e atravesso? Todo mundo, eu creio. Disse, então venham aqui. Foi alguém? Ninguém foi. Que fé é essa? Nós falamos, ó Deus, nós cremos. Mas é preciso nos entregar totalmente nas mãos de Deus, e nós estamos vivendo no final dos tempos. Sabe o que é que Jesus falou? O Filho do Homem vai encontrar fé na terra? A fé está desaparecendo. É falta de joelhos dobrados. Nós estamos brincando às vezes com a vida de oração. E aí, o que acontece é o seguinte, quando o crente começa a orar, ele vai percebendo que as coisas vão acontecendo. E muitas vezes a aprovação vem, mas se ele ora, ele vai ter força de vencer a aprovação. Jó, ele foi elogiado por Deus. No capítulo 1, aí vai, 40 capítulos de provação. Os 40 capítulos. Mas no finalzinho, ele teve o dobro. E quando começou a orar pelos amigos, você pode estar aí no meio desses 40 dias de provação, de deserto, mas aguenta firme. Você está sendo preparado para ser um vaso melhor, um vaso de honra para a glória do Senhor. 2 Timóteo 2:21 diz assim, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor. Meus irmãos, para ser usado pelo Senhor, você precisa se identificar mais com o barro do que com a pedra. Tem crente que endurece, que apaixona-se pelas suas ideias. É preciso ser um vaso, um crente flexível, maleável e ser purificado pelo Senhor, dizendo, Jesus, tira da minha vida, como sou barro, tira as pedras, porque a pedra, o bagaço de cana, madeira, vai atrapalhar o oleiro para nos modelar. Então, é preciso você pedir a Deus, ó Deus, me purifica. Será que alguém aqui tem algum pecado secreto que só você sabe e Deus pode te libertar nesta noite? Sabe de uma coisa? Todo culto batista é culto de libertação. E eu não vou pedir para levantar a mão e dizer, quem quer ser liberto de um pecado? Mas eu vou pedir para levantar a mão, quem quer ser mais usado por Deus a partir de hoje, para a glória de Deus, ser usado por Deus, levanta a mão. Quem quer ser mais usado por Deus? Caia de joelho, peça isso a Deus. E meus irmãos, nós precisamos aprender com a lição do vaso. O barro fora da mão do oleiro não tem direção, não tem valor, não tem beleza. E você pode dizer, ó Deus, eu não quero só cantar, mas que a beleza de Cristo se veja em mim. O seu vizinho, o seu parente, o seu colega está querendo ver Jesus na sua vida. E você pode ser mais usado por Deus para a glória dele e que cada um seja abençoado, que sejamos abençoados por Deus para a glória dele. Amém. Deus abençoe. Pastor Rogério, nós sabemos que o crente que quando vem para a igreja e o culto termina 9, ele volta, porque naquela igreja tem horário de terminar o culto. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Ezequias, instrumento do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, nós vamos orar neste momento, vamos ao nosso momento final de oração, e eu vou repetir o que eu disse no início do culto, né? Que vão ter aqueles irmãos assim, mas como é que o pastor faz um negócio desse, traz o coordenador, não avisa para a gente, eu queria estar lá, mas eu vou repetir também o que quando Jesus voltar,
não vai vir ninguém na frente gritando, vai para a igreja quarta-feira que Jesus vai voltar, é quarta-feira. Né? Então, graças a Deus, porque nós aqui estamos, né? Estou vendo já alguns irmãos com os quais eu estive no PGM ontem, né? E todo mundo que está trabalhando, que está lutando, a gente tem uma vida, né, de luta, mas a gente tem esse encontro do meio da semana que faz muito bem ao nosso coração. E hoje, de forma muito especial, né, a gente receber aqui esses dois homens de Deus, esses dois missionários, né, estarem aqui conosco. É uma honra para nós. Né? Sempre que os missionários aproximam-se de nossa região, a junta tem missionários na base que começam a fazer contatos, né? E eles começam a conversar com a gente e a falar dos missionários, estão indo, há uma equipe que está indo. E quando foi dito para mim, pastor, olha, nós estamos indo, chegando na sua região, eu disse, olha, então vamos lá para a igreja. Aí me pediram, olha a ideia desses homens, pediram para eu atendê-los 16 horas. Eu falei, não, 16 eu não posso, só posso 18. Eu falei, 18 eu prendo eles para o culto. Se eu atender 16, aí vão para outra igreja. Vai falar só comigo, não vai falar com a igreja. Não é? Aí alguém empurrou lá para o pastor Ezequias, falou, então o Ezequias que vai falar lá na igreja do Rogério. Eu falei, amém, isso aí, é isso aí, está certinho. E sempre que vierem para cá, nós só atendemos missionários depois de 18 horas. Que aí já vem programado para ficar no culto conosco. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar, irmãos, a gente está, isso é a liberdade que a gente tem, né, com o nosso coordenador, com o pastor Ezequias, ele sabe disso, né? E a gente está à disposição para contribuir com a obra, não só eu, pastor Rogério, mas a nossa igreja, né, que tem contribuído, que tem levado a sério. Eu, por missionário, eu não tenho só admiração, eu tenho um respeito muito grande. Quando o missionário começa a falar, eu fico quieto, prestando atenção, e eu não sou muito de dar opinião para missionário, não. Eu não gosto de dar opinião para missionário, não. Porque eu acho que missões não é opinião. Missões é você ir e fazer. É ir e fazer. Quando ele está falando, pedindo que a gente ore. Eu vi ali no vídeo o Donaldo pedindo que a gente ore. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Fazer viagem missionária não é difícil, não. Não é difícil, não. Se você colocar no seu coração, você vai fazer viagem missionária. Você vai lá no projeto missionário, você vai evangelizar. Eu já estive em diversos projetos da junta e é bênção. Agora, meu irmão, você se desligar e dizer, me joga 2 anos dentro da mata que eu vou ficar lá no meio do povo. Aí a gente tem que respeitar. Então, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, eu respeito o missionário. E o nosso dever, eu falei com o pastor Ezequias aqui, eu falei, olha, quando eu recebi o chamado para o barco, estava muito em cima para mim, para eu compor o grupo, né? Isso é coisa do Mouta, né? Fala com o pastor Rogério lá que ele vai. Eu falei, não, diz para o Mouta que eu não posso ir. Não tenho condição agora de ir. Está muito em cima. O barco já vai, é mês 6, né? É o mês que vem o barco. Mas quando a gente não pode estar, aí o pastor Ezequiel disse uma coisa para mim muito profunda. Ele disse, mas você vai estar. Vai estar aqui no suporte e na oração. Então, realmente, são joelhos que se dobram, são mãos que contribuem, são pés que vão. Então, a gente tem que se enquadrar aí, se não for possível nos 3, pelo menos em 2, né? Orar e contribuir. Mas a plenitude é quando a gente chegar nos 3, né? É a coisa trina. Orar, contribuir e ir. Então vamos orar pelos missionários, irmãos, que estão no campo agora. Que Deus dê saúde física aos missionários, bem-estar. Mas se você está num lugar para fazer a obra do Senhor, mas você está com enfado, com canseira, com angústia, com dores, você está com enfermidades, isso atrapalha, né, muito o desenvolvimento, a produtividade. Não atrapalha ser missionário. Né? Eu conheci Zacarias Campelo.
E ele me contou da história da esposa. Pessoalmente, eu conheci, eu me recordo até hoje do nome da rua Barão de Tefé, onde ele morava. Eu fui à casa do Zacarias Campelo, fui levado lá, eu era garoto, fui levado lá, foi o primeiro missionário com quem eu tive contato. E ele me contou muitas histórias de missões. Dali para frente, não tive mais oportunidade de vê-lo e ele veio a falecer, né? Então, mas a história da esposa dele, a enfermidade, o que ele passou no campo. E ele disse, eu vinha, cuidava e voltava, porque a missão era lá entre os índios Craôs, se não me engano, não é isso? Então, a gente tem que respeitar e dar suporte de oração. Então, eu vou pedir aos irmãos, nós vamos orar agora pelas famílias, pelos filhos dos crentes, nós estamos orando nesse mês de maio, que Deus salve os filhos dos crentes, que Deus guarde os filhos dos crentes. Por que não pedir a Deus que faça dos filhos dos crentes missionários para esta nação, como as mães da Coreia oram pelos seus filhos, pedindo a Deus que eles sejam missionários. Se você puder se ajoelhar, nós vamos então nos ajoelhar e vamos encerrar esse momento da oração, falando com o Senhor.